hoje se comemora o Dia Mundial da Juventude. E aí, muito interessante que o Papa Francisco, para esse ano, ele propôs uma reflexão desse Dia Mundial da Juventude. Ele propôs uma reflexão que é justamente a primeira daquelas bem-aventuranças de Jesus. E aí, o tema foi justamente esse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse é o tema do Dia Mundial da Juventude de 2014, que o Papa Francisco propôs. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Minha gente, no que consiste esta pobreza de espírito? Eu acredito que isso vai muito de encontro a esta realidade do homem e da mulher, do cristão, que quer viver uma experiência com Cristo que seja na simplicidade do dia a dia, que seja no interior do coração, e não uma experiência que seja somente nos gestos externos. É claro que eles também devem se manifestar, mas não pode parar. A nossa experiência com Cristo não pode parar nos gestos externos. A nossa experiência com Cristo não pode parar nas grandes concentrações, as grandes concentrações de multidões. A nossa experiência com Cristo precisa ir além e atingir o nosso espírito, e atingir o nosso coração, o nosso interior. E aí, com nossa simplicidade, com nossa humildade, nós vamos com Cristo no dia a dia de nossas vidas. Queridos, eu gostaria que isso pudesse ficar muito vivo na nossa memória e sobretudo no nosso coração, como Jesus Cristo está sendo acolhido por mim, como Jesus Cristo está sendo acolhido pelo mundo, pela sociedade, pelo povo cristão. Até porque aquelas pessoas que acolheram Jesus em Jerusalém, é por isso que eu estou falando, aquelas pessoas que pegaram seus ramos e acolheram Jesus gritando: Hosana ao filho de Davi, foram as mesmas pessoas que depois também gritaram: seja crucificado. É por isso que eu estou dizendo, meus queridos, aquela grande concentração, aqueles ramos verdes, aqueles ramos de oliveiras bem viçosos, Hosana ao filho de Davi, mas aquilo passou. Aquele Hosana ao filho de Davi não permaneceu. Aquele Hosana ao filho de Davi se calou e foi substituído por outra expressão: seja crucificado. É esse o risco que nós então corremos, e é isso que nós então queremos combater, celebrando hoje esta Eucaristia, celebrando este Domingo de Ramos em 2014. É isso que nós queremos vencer, é isso que nós queremos combater. Não queremos ser como ramos que hoje estão verdes, mas amanhã estão secos, que hoje estão hosanando, mas que amanhã estão crucificando. Te convido então para que sejamos cristãos de fato, levando então a nossa vida, a experiência com Cristo, que não estaciona, que não fica parada somente nas grandes concentrações, somente num momento, mas que tem referência, tem ressonância em toda a nossa existência, mexendo com o nosso interior. Por isso, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha, meus queridos, nós podemos observar duas coisas nesse relato da paixão que nós acabamos de ouvir. Diante dessa meditação que fizemos até agora, podemos ir concluindo, e eu então te convido a pensar em duas coisas. Quando eu meditava, me chamou a atenção, embora já tenhamos ouvido tantas vezes o relato da paixão, mas que veio muito forte ao meu coração duas coisas nesse relato da paixão. Uma
a traição de Judas e a outra, a negação de Pedro. Veja aqui, toda aquela cena, toda aquela situação se desenrolou a partir da traição de Judas. Judas, que era ali um dos 12, Judas, que era um amigo de Jesus, isso chama a nossa atenção. Judas, que fazia parte do grupo dos amigos de Jesus, ele então realizou essa traição, entregando Jesus à morte. Queridos, eu queria que você pensasse somente nisto. A traição significa matar o amor. Você pode pensar nisso aí em todos os setores da vida humana. Você pode até, para te ajudar, quem sabe, você pode até estender isso para outras situações, para além da traição propriamente de Judas com relação a Jesus. Em qualquer circunstância da vida, em qualquer circunstância da vida, trair significa matar o amor. Você pode pensar até na realidade de um matrimônio, o marido e a mulher. Trair significa matar o amor. Você pode pensar no relacionamento do namorado, da namorada. Trair significa matar o amor. Você pode pensar no relacionamento entre os amigos. Trair significa matar o amor. Quando então Judas, ele se aproxima para trair Jesus, ele então vai matando o amor. É isso que nós então não queremos fazer. É isso que nós então queremos combater em nós. Meus queridos, não sejamos assassinos do amor. Não sejamos assassinos do amor. E depois, a outra situação que também emerge, surge desse relato da paixão, é quando Pedro negou Jesus. Eis a segunda situação que eu gostaria que nós olhássemos também. Quando Pedro negou Jesus. Meus queridos, aí agora também eu pergunto, o que significa negar? Repare bem, pensa comigo, a negação, ela geralmente nasce do medo. Se você refletir, você vai chegar a essa conclusão. A negação, normalmente, ela nasce do medo. Nós então negamos quando estamos inseguros. Nós então negamos quando estamos com medo. E você pode da mesma forma estender isso para qualquer situação da vida. Qualquer situação da vida. Quando você está inseguro, você logo nega. Quando nós estamos com medo, inseguros, nós logo negamos. Curioso, né? Até a criança, né? Estava pensando comigo. Até a criancinha. Interessante. A criancinha, e aí a criancinha está lá na casinha dela, né? E aí foi lá e comeu o doce da geladeira. Comeu o doce. Não era para comer. É para festa. É para mais tarde. Comeu o doce. Aí vem a mãe e fala: quem comeu? Quem comeu? Ela estava com a boca toda suja de doce. Não fui eu, não. Não fui eu, não. Negar. Tudo é evidente. Mas não fui eu, não. Então nós negamos quando estamos com medo. É ou não é? Nesse caso aí, ela nega, está com medo, porque a mãe pode brigar, a mãe pode bater. Estou dando esse exemplo para você pensar comigo que a negação surge do medo. Quando eu estou com medo, eu nego. Quando eu estou com medo, eu não admito, não fui eu. Quando eu estou com medo, eu não me apresento. E aí, Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus inseguro, com medo. E aí, meu querido, é esse muitas vezes o problema da vida cristã.
Quando então nós negamos igual Pedro, nós também corremos o risco de negar Jesus com medo do que vão falar de nós. Tem muitos cristãos que não mostram o rosto. Não mostram o rosto por quê? Com medo. Tem jovem que não mostra o rosto cristão por quê? Com medo. Os meus colegas vão rir de mim. Os meus amigos vão me ridicularizar. Nega que está com medo. Está com medo de rir dele. Está com medo de ser ridicularizado. Nós cristãos temos que ter cuidado para a gente não acabar negando Jesus por causa do nosso medo. Vão me tratar mal. E aí eu deixo de me apresentar como cristão porque vão me tratar mal. No meio da minha família, eu deixo de assumir a minha identidade cristã porque vão me tratar mal, vão me desprezar. No meio do meu trabalho, olha só, um ambiente muito cruel às vezes. No meio do trabalho, eu nem falo nada que sou da igreja, eu nem falo nada que sou cristão, porque senão vão me maltratar, vão me mandar embora, sei lá. Então, meus queridos, quando nós estamos com medo, negamos. E isso então se torna um problema que precisa ser resolvido no nosso interior, até psicologicamente falando. Eu preciso me resolver. Diante disso, eu preciso me trabalhar para que eu possa ter viva a minha identidade. Isso então é que vai fazer de mim um bom cristão no meio do mundo. Agora, tem uma coisa: depois que Pedro negou, o Evangelho vai concluindo e diz que ele saiu e chorou. Depois que ele negou, vou usar aqui uma expressão muito redundante. Claro que é redundante, mas eu vou pedir licença para poder falar assim mesmo. Pedro saiu para fora, porque eu acredito que essa expressão que eu estou usando aqui, embora redundante, Pedro saiu para fora. Eu acredito que isso muito mais do que sair daquele ambiente. Eu acredito que mais do que sair daquele ambiente, ele saiu de si. Depois que negou, ele saiu para fora, ou seja, ele saiu da sua negação e chorou. E isso é sinal de arrependimento. E eu então agora digo: todo arrependimento é obra do Espírito. Todo arrependimento é obra do Espírito Santo. Saiu de si, saiu para fora e chorou, ficou arrependido. O Espírito então começou a agir. Pode ter certeza, quando você se arrepende, é o Espírito que está agindo. Isso você pode ter certeza. Todo arrependimento é obra do Espírito. Então, meus queridos, eu desejo que nós possamos entrar nessa Semana Santa refletindo sobre isso, meditando sobre isso. Permita que essa palavra depois possa fazer eco na sua vida, no seu coração. Pense nisto. Trair significa matar o amor. Pense nisto. Negar muitas vezes surge do medo. Então, que possamos deixar cair, sair do nosso medo, deixar cair a traição, e possamos assim assumir a nossa identidade de cristãos numa experiência viva com Jesus, e não com um ramo que hoje está viçoso, mas amanhã vai secar. Que não seja assim a nossa vida, que não seja de momento, que a nossa cristandade não seja de momento, que a nossa cristandade não seja só nas grandes concentrações, mas que a nossa cristandade seja sempre viçosa, seja sempre exuberante, seja sempre viva, não com um ramo que daqui a pouco vai secar. Agora está na nossa mão, viçoso, mas daqui a pouco seca. Vamos então com Cristo, e assim Ele nos garante esta bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados aqueles que caminham com Cristo
na simplicidade. Bem-aventurados aqueles que entram na sociedade, na simplicidade e com coragem, porque deles é o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.